Eu quero dizer, antes de mais nada, olá, tudo bem? Saúdo a todos. E o Neto me impôs um desafio, que é tratar da questão da manipulação da imprensa, ou a manipulação do PIG, como eu chamo no meu site Conversa Fiada. Na verdade, a expressão PIG é de autoria do deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, que criou a expressão PIG ao se referir a um artigo do Ali Camel, o diretor de jornalismo da Globo, que inventou um texto que não constava de um livro didático do Ministério da Educação, na gestão Fernando Haddad. E, por causa dessa fabricação, o Fernando Ferro criou a expressão PIG, e eu avisei a ele que tinha gostado tanto da expressão que ia me apropriar da expressão, e de vez em quando eu ia dar crédito a ele. De vez em quando eu digo que é do Fernando Ferro, como estou fazendo aqui agora. E eu gostaria de dizer também que faço aqui, antes de mais nada, diante de vocês, dessa plateia, com a responsabilidade de estar trabalhando hoje, aqui, nesse momento, neste sindicato, fazer a vocês um desafio que eu fiz recentemente, quando dei uma entrevista à TV da CUT. Eu disse que a CUT, mais do que ninguém, assim como qualquer outro trabalhador, deveria lutar por uma lei de meios, que nada mais é do que um marco civil da comunicação. E eu me refiro no meu site a uma lei de meios exatamente para chatear os brasileiros e lembrar aos brasileiros que nós devíamos nos envergonhar com a lei de meios da Argentina, que é uma lei, essa sim, que assegurou a liberdade de expressão e a pluralidade. A presidenta Cristina Kirchner enfrentou na rua, enfrentou em passeatas, enfrentou numa guerra, na batalha da opinião pública, enfrentou no Congresso, enfrentou no Judiciário, a Globo da Argentina, que é o Grupo Clarim. E ganhou. E ganhou. Para dar uma ideia a vocês da importância da vitória da Cristina Kirchner, ela comprou o Brasileirão da Argentina. Ela comprou o Brasileirão do Clarim. E exibiu na TV Cultura, na TV estatal argentina, na NBR, na TV Brasil. E disponibilizou o sinal do Campeonato Nacional Argentino para todos os canais. E os jogos são transmitidos durante a semana num horário em que o trabalhador pode assistir. E como disse o Alex, jogador do Curitiba, ele só entra em campo depois que tem o último beijo da novela da Globo. E eu disse nessa entrevista à CUT, e repito aqui agora, que mais do que ninguém, quem deveria estar interessado numa lei de meios ou numa lei da comunicação de massa, antes de mais ninguém, é o trabalhador. Porque mais do que nós, jornalistas independentes, que lutamos por isso, mais do que nós, que somos os privilegiados porque temos nossos veículos de comunicação, como eu tenho Conversa Fiada, quem não tem liberdade de expressão na mídia brasileira, sobretudo, é o trabalhador. E eles, mais do que ninguém, deveriam tomar essa liderança. E esse é o desafio que eu faço a vocês. E faço a vocês porque quando o Neto me perguntou como acessar, qual a maneira de se fazer acessar nesse ambiente de controle da mídia, a minha resposta será: não há como acessar o PIB. Não há como acessar o PIB. A não ser que você defenda o PIB. A solução para isso é encontrar e lutar por todos os mecanismos alternativos de comunicação e exercício da liberdade de expressão, da defesa de seus direitos. E é isso que eu vou tentar provar aqui agora, nessa breve exposição que eu quero fazer para vocês, e em seguida vamos participar de um debate que eu espero que seja muito mais rico do que a minha exposição. As minhas primeiras palavras são extraídas do jornal Valor de hoje. Eu chamo
no meu site o Jornal Valor de Pig Cheiroso. É porque ele é cheiroso, ele trata de assuntos importantes. Agora, há 3 dias, o Pig Cheiroso, o Valor, tem defendido a tese de que há uma fonte no Palácio do Planalto que garante que o regime de partilha será modificado. E eu tenho defendido no meu site, Conversa Fiada, que se isso é tão importante, é tão verdadeiro, que o Valor tinha a obrigação de identificar quem é no Palácio do Planalto que disse que vai mudar o regime de partilha, porque eu tenho certeza que, ao ser identificado, a Dilma devidamente degolará essa fonte graduada no Palácio do Planalto, que fala em nome dela, porque eu suspeito que não existe essa fonte graduada. Diz o Jornal Valor de hoje, o Pig Cheiroso: empresas pressionam o marco civil da internet, que é um assunto que na agenda de todos nós agora, aqui nessa sala, nesse momento. Empresas, entidades de classe e representações estrangeiras têm pressionado a Câmara dos Deputados, poucos dias antes da votação do Marco Civil da Internet. Essa votação deve ser quarta-feira da semana que vem, e, sobretudo, em 2 pontos. Numa carta assinada por mais de 45 instituições ligadas a empresas estrangeiras, eles estão preocupados com a obrigação que consta do Marco Civil de obrigar empresas que operam no Brasil, nacionais ou internacionais, a alocarem em seus bancos de dados exclusivamente no Brasil. Os dados têm que ficar aqui, e não lá na sede do Google, e não lá na sede do Yahoo. E outro ponto, que essas entidades com as quais essas entidades não concordam, é a questão da neutralidade da rede. E se vocês entendem bem esse assunto, sabem que, em primeiro lugar, com as recentes notícias do Snowden, que mostrou a maneira maciça com que os Estados Unidos, a NSA, grampeia chefes de Estado, inclusive a Dilma, inclusive a Angela Merkel, a facilidade com que eles grampeiam chefes de Estado e grampeiam também a comunicação da Petrobras, parece significativo e indispensável que esses dados todos fiquem aqui, em território nacional, que sejam abertos aqui, de acordo com uma decisão judicial. Com relação à neutralidade na rede, é muito importante que a gente entenda que havia, por exemplo, nos Estados Unidos, no meio dos anos 90, neutralidade na rede. O então presidente democrata Bill Clinton, numa nova lei da comunicação nos Estados Unidos, que facilitou a intervenção das empresas telefônicas no mercado de comunicação. Ampliou a possibilidade de a ITT, como hoje, voltar a se tornar um monopólio ou quase um monopólio. De outro lado, Clinton garantiu a neutralidade na rede como contrapartida às vantagens que ele dava às companhias telefônicas. Neutralidade na rede que assegura que não haverá diferença de preço entre os usuários da rede, seja por volume ou por frequência. Essa é uma questão central que vai na medula da liberdade de expressão. Nenhum condutor, nenhum instrumento de passagem de dados deve ter o direito de me discriminar em benefício, por exemplo, do G1, em benefício do site da Globo, em detrimento do meu site, do site do Azenha, do site do Nassif e de todos os outros blogueiros sujos, por exemplo. Porque isso é pré-condição para a liberdade de expressão. E esse é um dos pontos centrais da restrição das grandes empresas contra o Marco Civil da Internet. E fecharei o parênteses dessa minha observação ao lembrar que quem acabou com a neutralidade na rede foi um presidente republicano que veio depois, chamado George W. Bush. E hoje, nos Estados Unidos, não há mais neutralidade da rede.
Já que estamos fazendo um pouco de história, vamos nos lembrar um pouco da Constituição de 88, de que o Neto se lembra muito bem. Houve 4 pontos em que jorrou sangue na discussão da Constituição de 88. O primeiro ponto em que jorrou sangue foi na questão da reforma agrária. E foi possível que forças progressistas enfrentassem a UDR do Ronaldo Caiado, que aí está, e introduzissem na Constituição a expressão função social da propriedade, fecha aspas, que permitiu uma política de assentamentos que se realiza até hoje. Essa foi uma batalha em que jorrou sangue. A segunda batalha em que jorrou sangue foi os constituintes conseguirem construir algum obstáculo, alguma barreira a uma nova intervenção militar no processo político. Os militares pressionaram tanto que o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, provocou um famoso episódio de confronto quando se referia aos ministros militares como os 3 patetas. E alguns nessa sala de cabelos brancos provavelmente se lembram desse episódio, os 3 patetas. Porque era justamente a batalha a luta para que tivesse na Constituição uma frase, alguma coisa que dissesse que a intervenção militar, a ação militar no campo político seria subordinada a uma decisão civil. E isso foi conseguido. Isso foi conseguido. Com relação às Forças Armadas, foi criada a expressão por iniciativa de qualquer destes poderes, o Executivo ou o Legislativo. Ou seja, os poderes constitucionais que estão previstos para que as Forças Armadas possam intervir na defesa da ordem pública, estabelecem que isso só poderá ser feito a pedido do Legislativo ou do Executivo em situação de emergência. Essa foi a batalha que foi travada. Houve uma outra batalha em que jorrou sangue, que foi a batalha de como controlar a caixa preta do Judiciário. O Judiciário brasileiro, como se sabe, tem hoje um poder crescente. Lamentavelmente, hoje, as questões constitucionais foram, em boa parte, transferidas da área da política e do acordo legislativo para as decisões, muitas vezes monocráticas, de ministros não eleitos do Supremo. E isso é um déficit de democracia. Porque o Judiciário, especialmente o Supremo, existe para resolver problemas da Constituição, mas não fazer Constituição. E nessa batalha, o Judiciário teve que ceder também. Assim como os ruralistas cederam, assim como os militares cederam, o Poder Judiciário cedeu porque foi criado o Conselho Nacional de Justiça. Um Conselho Nacional de Justiça mitigado, enfraquecido, como era previsto, mas, de qualquer forma, um Conselho Nacional de Justiça que tirou um pouco da opacidade, daquela zona cinzenta que cobria a capa preta do Judiciário brasileiro. Mas teve uma outra batalha sangrenta em que não houve nenhuma vitória das forças progressistas. 0. Perderam todas as etapas da construção da Constituição de 88. Foi a batalha da comunicação. Havia um substitutivo da deputada Cristina Tavares, de Pernambuco, que tentava atualizar a legislação brasileira no caminho de uma lei de médios, e esse substitutivo foi derrotado fragorosamente. A Globo promoveu um substitutivo apresentado e redigido pela ABERT, Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão. E esse substitutivo da ABERT sofreu também uma grande resistência, apesar da forte bancada da Globo, como sabem que existe no Congresso Nacional,
e também caiu. Então, a Constituição de 88 não tratou da questão da comunicação. Valia o que havia antes. Ou seja, hoje, em 2013, assim como em 1988, o que regula a indústria de rádio e televisão no Brasil é a lei de 1962, sancionada pelo presidente João Goulart, e uma lei em que todos os 20 vetos do Jango caíram no Congresso. Porque naquela altura, o senador João Calmon, dos Diários Associados, que dirigia a bancada da televisão, e naquele momento, em 1962, havia apenas 1 milhão de aparelhos de televisão no Brasil. E quem dominava o mercado era a Tupi, do Assis Chateaubriand, os Diários Associados. O João Calmon reuniu a bancada da televisão no Congresso e derrubou os vetos do Jango. E essa lei de rádio e televisão, que não tinha internet, não tinha TV a cores, não tinha TV nacional, não tinha rede nacional de televisão, é essa lei que vale até hoje. Porque a Constituição de 88 se omitiu. Porque ela não conseguiu legislar. Não foi possível chegar a um mínimo acordo sobre a questão da comunicação. Então, existe lá o artigo 220 da Constituição, em que não foram regulamentados até hoje as seguintes previsões constitucionais. Não pode haver monopólio ou oligopólio na televisão. Está na Constituição. Não pode haver monopólio ou oligopólio. Artigo 220 da Constituição Cidadã de 1988. Tem que haver a promoção da cultura regional. Tem que haver um conselho de comunicação social que assegurará a plena liberdade de expressão a todos os segmentos políticos do país. Esse conselho de comunicação social não chegou a se instalar logo após a Constituição, a aprovação da Constituinte. E eu, como jornalista, perguntei ao então senador Antônio Carlos Magalhães por que não se instalava, e a resposta dele foi assim: meu filho, porque a Globo não quer. Só isso. E se instalou, e não funcionou, e o presidente do Congresso, José Sarney, jamais nomeou os membros da nova comissão. Ela não existe. Assim como não regulou o direito de resposta. E agora, por um projeto do senador Roberto Requião, talvez seja aprovado. Porque vai beneficiar os próprios congressistas quando são espinafrados sem direito de resposta. Existe também, no momento, uma leve esperança, que é um projeto de lei de iniciativa popular, um PLIP, que eu apelidei do PLIP contra o Plim-Plim, que foi elaborado pela Frente Nacional de Democratização da Mídia, que é um projeto de lei muito bem articulado e que é uma forma de criar uma lei de meios e que, como é um projeto de lei de iniciativa popular, ele exige um número mínimo de assinaturas para que se transforme num projeto de lei que ainda será debatido no âmbito do Congresso. Existem também ações iniciadas pelo jurista e professor emérito da Faculdade de Direito do Estado de São Paulo, professor Fábio Conder Comparato, que entrou com uma ação por omissão contra o Congresso Nacional. Ele entrou no Supremo para punir o Congresso Nacional, uma punição moral, uma punição simbólica, uma punição política, para punir o Congresso Nacional por omissão diante do crime, diz ele, de não regulamentar os artigos que estão na Constituição. É uma situação interessante num país que se considera democrático, onde vige a democracia, em que o Congresso não regulamenta artigos da Constituição.
porque tratam da comunicação, que é uma zona proibida, onde a cidadania não entra. Vamos falar, então, de quem controla a televisão e como controla. A Globo vem perdendo progressivamente a audiência. Todos sabem que a TV aberta tem sofrido um ataque muito grande de dois fatores. Primeiro é o crescimento da classe C, que cada vez vê menos televisão. Outro fator é um fator de ordem demográfica. Os jovens cada vez veem menos televisão. E, com isso, há uma expansão, por causa desses dois fatores que eu mencionei, há uma expansão crescente da TV a cabo. E não é à toa que, durante anos e anos, enquanto teve o controle da TV a cabo, a Globo impediu a expansão da TV a cabo para não canibalizar a TV comercial aberta. Porque ela sabia que, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, a TV a cabo tira espectador da TV aberta. E condiciona, limita a TV aberta a um público restrito, embaixo da pirâmide social e com um nível educacional mais baixo. E iguala a audiência da TV aberta por baixo. A Globo foi perdendo audiência. Eu me lembro que quando eu trabalhava lá e houve o lançamento do Plano Cruzado, na noite do lançamento do Plano Cruzado, eu era editor de economia do Jornal Nacional e tive acesso a alguns pontos centrais do Plano Cruzado, que seria anunciado em seguida ao Jornal Nacional. E nós divulgamos esses pontos e, na espera da divulgação oficial, o Jornal Nacional deu 92 pontos de audiência. Quando o Boni ligou lá para baixo para a redação e avisou Armando Nogueira que a audiência tinha sido de 92 pontos, a redação deu uma salva de palmas ao Armando Nogueira. Hoje, na média, a Globo tem 45% da audiência da TV aberta. E com 45% da audiência na TV aberta, ela tem 80% da publicidade da TV aberta brasileira. Por quê? Por dois produtos centrais. Ela tem o controle do Ibope e tem o bônus de volume, que significa o seguinte, é o famoso BV. A agência de publicidade, quanto mais programa a Globo, mais bônus ela recebe. E recebe em janeiro. É que nem os times do Brasileirão. Recebem antes do campeonato. Então, em janeiro, a agência de publicidade se compromete a anunciar na Globo até dezembro e cumprir uma programação que, se for interrompida, ela vai perder bônus de volume no ano seguinte. Isso, em qualquer democracia do mundo, seria chamada de suborno. Prática desleal de comércio, portanto, incursa no CAD. Nos Estados Unidos chamam isso de kickback. É por fora. E agora, no julgamento do Mensalão, houve um fenômeno muito interessante. O Pisolato foi condenado porque ele dava BV à agência do Marcos Valério, e o Supremo considerou que o BV é ilegal. Mas a SECOM não foi a Globo buscar o BV nos anúncios do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica. Porque ninguém mete a mão no BV da Globo. Só o Brizola mexeria a mão no BV da Globo. Não tem político no Brasil que vai lá buscar o BV. E é ilegal, segundo o Supremo.
Se serviu para botar o Pisolato na cadeia, deve servir também para botar o Roberto Irineu Marinho na cadeia. Então tem 45% de audiência, 80% da publicidade de toda a TV aberta. A TV aberta é 50% da publicidade brasileira. Se você somar todo tipo de publicidade no Brasil, desde o tijolinho para vender um carro usado em Cabedelo, até um outdoor na Avenida Paulista, toda a publicidade somada, 50% vai para a TV aberta. A Globo tem, portanto, 80% de 50%. Ou seja, de cada R$1 investido em publicidade no Brasil, qualquer publicidade, 40 centavos vão para os filhos do Roberto Marinho. Esse tipo de concentração não existe em nenhuma nova democracia do mundo. Eu falo nova democracia porque não me refiro à Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Itália. Eu me refiro a novas democracias como Argentina, Chile, México, Rússia. Sociedades que recentemente se tornaram democráticas. E nenhuma dessas tem essa concentração. 40 centavos em cada R$1 de controle. E vamos botar aí os outros produtos da Globo. Vamos botar G1, vamos botar a participação dela no cabo, vamos botar jornal, vamos botar revista, vamos botar rádio. Isso vai a 50 centavos, 60 centavos em cada R$1. E mais, a publicidade oficial de um governo trabalhista. No governo Fernando Henrique Cardoso, quando a Globo tinha 60% de audiência, a Globo levava para casa da publicidade oficial 90%. Com 60%, ela levava para casa 90%. Hoje, com 45%, ela tem 55% da publicidade oficial. E o que é pior? E aí entramos nós. A SECOM subavalia a penetração da internet, porque ela inclui como internet, publicidade na internet, o Google, o Yahoo e outros produtos internacionais. E quando ela diz que anuncia na internet, ela conta o que ela põe no Google e no Yahoo. E por isso, investe pouco em internet. E com isso ela congela o predomínio da Globo. Ela aceita o Estado hegemônico na Globo, na distribuição de receita do país. E a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e a Petrobras são alguns dos maiores anunciantes do Brasil, sendo que a Petrobras é patrocinadora de um evento esportivo em que brasileiro não pode ganhar, que é a Fórmula 1. Se um corredor brasileiro ganhar, ele é punido, ele é expulso. Porque há 15 anos que não tem um brasileiro competitivo naquele esporte. E é patrocinado pela Petrobras. No mundo, a internet já tem hoje 35% da publicidade. Aqui no Brasil é 15%. O Google, o YouTube, Facebook, o Twitter se tornaram grandes receptores de publicidade. O Brasil é o país mais twitterizado do mundo. E o Google passou a ser uma agência de publicidade. Um distribuidor de publicidade. A Andréia, que é executiva do nosso site, Conversa Fiada, sabe que o Google hoje é um dos nossos maiores anunciantes. E nos paga em dólar. E o Google não paga imposto de renda no Brasil.
O Google é o segundo maior faturamento em publicidade no Brasil, depois da Globo. Não é a Record. Não é o Silvio. Depois da Globo, é o Google. E nós estamos aqui parados, conversando, ouvindo o Paulo Henrique. Ei, Neto? Para saber disso. E as telefônicas que vão produzir vídeo? Houve uma concentração, como se sabe, houve uma privatização interessante no Brasil. E hoje a telefonia no Brasil está na mão de uma espanhola, uma italiana e uma portuguesa. E essas faturam 10 vezes mais que a televisão brasileira. E com 10 vezes mais de faturamento, vão enfrentar a televisão brasileira. Inevitavelmente. Então, um novo marco de comunicação, essa nova lei, esse PLIP, já contempla essa questão porque ele se atualizou em relação ao marco de comunicação que o Franklin Martins deixou de herança e foi jogado no lixo, que é introduzir o Google no novo ambiente econômico e publicitário do país. E levar em questão a força do cabo e a força da demografia. Porque a demografia é o maior inimigo hoje da TV aberta. A TV aberta está perdendo clientes. Está perdendo clientes. Houve um fenômeno muito importante, que não sei se os amigos e amigas prestaram atenção a ele, que dá uma ideia da dimensão desse problema que nós temos pela frente, que é a ascendência progressiva e, pelo jeito irreversível, do Google e mecanismos como o Google e das telefônicas. Recentemente, a Omnicom, que era a segunda maior agência de publicidade do mundo, a americana Omnicom, se associou à Publicis, francesa, que era a terceira maior agência de publicidade do mundo. As duas ultrapassaram a WPP, inglesa, que agora passou a ser a segunda agência de publicidade do mundo. Para vocês terem uma ideia, para ver o que eles têm, a Omnicom é dona aqui no Brasil da BBDO, da DM9, da Liwara. A Publicis tem a Léo Burnett, a FNASCA Publicis, DPZ, comprou a DPZ, comprou o Talent. E a WPP tem Young Rubicon, o Gilvey e o Walter Thompson. Elas se fundiram. A Omnicom e a Publicis. E por que se fundiram? Por que se fundiram? Para enfrentar o Google. Para enfrentar os gigantes digitais que estão tomando o negócio deles. O Google, Facebook, YouTube, Twitter, que são o que se chama de máquinas da abundância de audiência. São cargueiros de audiência. Então, o que a gente pode perceber por esse movimento é que a Publicis Omnicom, por exemplo, tem um valor de mercado de 35 bilhões de dólares. A Google tem um valor de mercado de 40 bilhões de dólares. Então, ali, mano a mano, não é isso? Não, não é não. Porque o Google tem custos e um número de funcionários que é 7 vezes menor e ganha muito mais dinheiro do que a Publicis Omnicom. Então, um analista disse que essa fusão da Publicis com a Omnicom nada mais é do que a tentativa de pegar um trem, Maria Fumaça, e tentar transformar ele num carro de Fórmula 1. Não vai conseguir. Daqui a pouco o Google compra eles todos. E tem mais. E o dia em que o Google comprar o Brasileirão?
E o dia em que a Telefônica comprar a Copa do Mundo? E hoje, em 2013 e em 2014, o faturamento da Globo só crescerá um pouco acima da inflação por causa dos patrocínios dos eventos esportivos. E a gente percebe isso nos telejornais da Globo, que estão se transformando. Os telejornais da Globo estão se transformando em merchandising dos eventos esportivos que ela patrocina. Cada vez é maior o espaço dedicado a esse brasileirão, que eu chamo de brasileirinho, né? Imagina, até o Pato é herói do brasileirinho, esse grande batedor de pênalti. Esse gênio do pênalti. O rei da cavadinha. A Globo deve à Receita Federal R$1,3 bilhão. Suspeita-se que desde a concordata, a Globo tenha parado de pagar imposto de renda e paga só na Justiça. É a suspeita de uns amigos que eu tenho aqui na Barra Funda. Há um episódio muito interessante que foi registrado com todos os detalhes pelo site Cafezinho e divulgado pelo tijolaço do Fernando Brito, também na internet. Um grupo de grandes brasileiros de reputação ilibada vende os originais dos processos na Receita Federal. Um outro grupo de brasileiros ilibados de grande reputação recebem esses processos roubados e entregam aos clientes faltosos, aos inadimplentes. O Cafezinho demonstrou a seguinte operação. A principal autuação contra a Globo na Receita Federal foi roubada por uma funcionária da Receita Federal. Existe o filme da hora em que ela pega o processo na prateleira. Ela fez o mesmo processo para vários clientes, entre aspas. O Ministério Público Federal abriu investigação contra ela em todos os clientes, menos um, o da Globo. A Globo contratou um grupo de brasileiros de grande reputação, padrão ético superior, que foi buscar o documento da autuação da Globo. Marcaram um encontro numa casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O grupo que tinha o processo de autuação na Globo deixou o processo no carro com o motorista e entrou na casa. O grupo que estava lá e que ia pegar o processo da Globo achou que ia dar uma de esperto e ia roubar o processo que tinha sido roubado e levar sem pagar. Houve uma troca de tiros, uma coisa muito cordial, amistosa. Um morto. E quando ouviu o tiroteio, o motorista capinou. E tentou chantagear a Globo com o processo de autuação. Isso tudo está devidamente documentado. E esta funcionária, que recebeu um pedido de prisão preventiva, recebeu um habeas corpus salvador de um ministro do Supremo chamado Gilmar Mendes. É o Gilmar Mendes. A Globo deve R$1 bilhão ao ECAD. A Globo não paga direitos autorais. E teme-se que este governo, sob pressão desse pessoal aí das biografias, os mesmos, Caetano, Roberto Carlos, etc, 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 Paula Lavigne, que é a grande defensora da cultura nacional, fez uma pressão sobre a ministra Marta Suplicy e ela refundou o ECAD. Há uma séria dúvida sobre se nessa refundação do ECAD não tenha sumido
a dívida da Globo no ECAD. Essa é uma realidade concreta que está à nossa frente. E a Globo, nessas circunstâncias políticas, não tem alternativa senão impedir a reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Ela não confia na Dilma, porque existe o risco de, no segundo mandato, a Dilma queira fazer a lei de meios. E até lá, pau na Dilma. O que fazer até lá, até haver uma lei de meios? A minha impressão é que todos nós, especialmente os trabalhadores brasileiros, têm que buscar mídias alternativas, todas elas, todos os mecanismos, todas as possibilidades, valendo-se inclusive do Google, do Twitter e das redes sociais e do Facebook. E me parece que aí o ideal seria concentrar e não dispersar volume. Se cada sindicato, se cada central falar para si próprio, para a sua própria clientela e para o seu próprio umbigo, é tudo o que a Globo e o Google querem. Com isso, encerro as minhas palavras e me preparo para um debate trepidante. Muito obrigado. Não tem microfone. Eu faço como a Globo, só quem tem microfone aqui sou eu. Cadê o microfone? Paulo, boa tarde. Marcelo Gonçalves. De onde você é, Marcelo? Sou da CSB e do Sindiesp, que é o Sindicato de Informática do Estado do Rio de Janeiro, e acompanha a família de informática. Eu tenho uma pergunta a fazer, que se desdobra em dois fatos. Como você viu a forma atônica com relação à Globo se portou no início das manifestações populares, que no momento ela criminalizou até através de uma crônica do Arnaldo Jabor, depois voltou atrás, e como tu vê também essa postura até estranha para nós, do movimento sindical, em que ela admite um revisionismo do apoio que ela deu ao golpe militar de 64. O que está por trás disso? O que você entende, né, nesse tipo de comportamento que foi adotado pelas organizações Globo? Olha, Marcelo, eu acho que a Globo, ela se arrependeu de ter criminalizado os movimentos e eu acho que ela depois capturou o movimento. Ela se apropriou do movimento. E o que começou como uma legítima reivindicação por tarifas mais razoáveis do transporte público de São Paulo, foi manipulado não só por outros movimentos, outros grupos, e eu particularmente considero que é uma manifestação não democrática permitir que mascarados se manifestem, porque em democracias do hemisfério norte, mascarado é suspeito e vai preso antes da manifestação. Ele não chega a chegar à manifestação. Ele é preso, por exemplo, em Paris, na estação do metrô. Em Nova York, na estação do metrô, quando tem passeata marcada. Aqui, em nome da democracia, se permite que passeata e mascarado faça a manifestação. Além disso, eu acho que a Globo capturou o movimento, deu direção ao movimento e deu objetivo político ao movimento. O movimento se tornou visivelmente um movimento com direção oposicionista. Desestabilizador. A Globo utilizou o movimento como uma forma de desestabilizar o regime.
ela marcava a hora do movimento, marcava o local do movimento, dirigia o movimento, e você lá no Rio de Janeiro sabe, como eu vi a Leilani Neubert, na Globo News, ensinar o caminho para o movimento subir a rampa da Ponte Rio-Niterói e avisar que lá na frente estava o estádio do Maracanã. Ali fica o Maracanã, olha, é para a direita, em frente. E eu disse no meu site, a Globo cobre a desestabilização para promovê-la. A desestabilização. Então, os movimentos de manifestação, inclusive muitos movimentos de esquerda que foram para a rua, não souberam enfrentar essa manipulação que a Globo exerceu, não souberam fazer a meia-culpa. E eu acho que num país onde há uma hegemonia e uma força tão grande como a Globo, que começou a cobrir uma das manifestações no Rio às 4 horas da tarde e foi ao vivo, sem comerciais, até às 10 horas da noite. Imagina você o desencaixe financeiro que significa não abrir espaço para comercial de 4 da tarde às 10 da noite. Num dia de semana, no horário nobre. Tirou do ar novela, 2 novelas e o Jornal Nacional. O que significa isso? Então, eu acho que a Globo teve um papel muito importante nisso, e eu acho que as esquerdas e os movimentos progressistas não souberam ou não tiveram a coragem de ir para a rua dizer: não, eu sou a favor da redução do preço da tarifa de ônibus, mas eu não sou a favor de ser manipulado pela Globo para desestabilizar as instituições. Porque eu não estou falando nem do governo do PT em Brasília. Aquele movimento lá só não subiu o Palácio do Planalto porque não quis. Porque eles não quiseram subir. Porque eles quebraram Itamaraty, onde estão algumas das mais valiosas peças do Brasil. Quebraram o Legislativo e não subiram a rampa porque tiveram medo de subir a rampa. Porque podiam subir. Agora, isso não é democracia. Experimenta quebrar o Quai d'Orsay em Paris. A sede do Ministério das Relações Exteriores em Paris. Experimenta quebrar o State Department em Washington para ver o que te acontece. É depredação de propriedade do público. Então, temos que tomar muito cuidado com esse tipo de democracia que a gente acha que é a democracia brasileira, que, na minha opinião, é uma pré-democracia. Eu acabei de descrever um quadro aqui que demonstra isso claramente. É uma pré-democracia, quando uma emissora de televisão tem esse poder comercial que a Globo tem e político que a Globo tem. Né? E é bom não confundir sair à rua em defesa de legítimos direitos, né? E entender que existe um limite político que tem que ser respeitado. Porque onde houvesse um sistema democrático com ampla cobertura de todos os segmentos da opinião pública, a gente poderia falar em outros termos. Aqui no Brasil não pode falar. Foi manipulado, o movimento foi manipulado pela Globo. Depois, quando começaram a quebrar a agência de banco, começaram a ir para a porta da Globo dizer que a Globo sonega, eles começaram a dizer: o movimento é maravilhoso, mas tem os vândalos. Te respondi? A questão do revisionismo. Ah, isso é marketing. Que nem a Globo, nem a Folha, que foi a favor das diretas. E agora contrata o Reinaldo Azevedo e aquele geógrafo lá, como é que chama? O Magnório lá. E foi a favor das diretas, um dia. Ô Paulo. Pois não. Meu nome é Moacir, eu sou diretor do CinePB. Pois não. Com todas essas informações, eu posso imaginar, aí você até me corrige, que as outras emissoras também devem ter algum conhecimento de tudo isso que você nos informou aqui, né? Muito mais. Olha que legal. Então, acho que cabe a minha pergunta.
E qual a posição de todas elas? Elas ficam nessa, aparentemente, passividade e essa concorrência desleal que nós estamos, que sabemos, e agora até com um pouco mais de profundidade, qual é a posição? Essa é a pergunta. Eu só queria fazer uma observação. Lembro que uns anos atrás, o SBT, a informação que chegou até nós, que ganhou a concorrência do Brasileirão, mas não pegou, né? Ganhou, mas não pegou, ou não levou. Quando o Silvio desistiu. E como é que é a posição disso? O que eles fazem? Eles pensam em fazer alguma coisa para contrapor, para ter uma concorrência um pouco mais leal? Enfim. Bom, em primeiro lugar... Você deve estar acompanhando que hoje as emissoras de televisão fora a Globo fecharam um acordo para instalar no Brasil um sistema de medição de audiência concorrente do Ibope. Não há nenhuma garantia de que o Ibope seja diferente nesse novo medidor, nesse novo termômetro de audiência. Mas a informação que eu posso te dar é que eu trabalhei na TV Cultura com um sociólogo que montou para o Silvio Santos um modelo de medição de audiência diferente do Ibope. E ele localizou para o Silvio desistiu de implantar, porque as agências de publicidade boicotariam o Silvio, uma vez que as agências de publicidade estão casadas com o Ibope para tomar o BV, porque é um triângulo. Globo, Ibope, BV. Sendo que o Ibope é uma ficção e o BV é outra. É uma indústria montada em cima de duas pilastras de algodão. Né? O que essa medição alternativa que o Silvio encontrou foi que o número de espectadores ligados era entre 10% e 15% inferior àquele que o Ibope dava. E para onde iam esses 10%, 15% de espectadores que não existiam? Ia para a audiência da Globo. E ao longo de 30 anos, o que significam em termos de rentabilidade, em termos de receita? 10% a 15% da audiência da televisão. Imagine você. Quantas libras, quantos pré-sais tem aí dentro? Hã? O que as outras emissoras fazem é isso, estão tentando desmontar um dos tripés da Globo, que é o Ibope, e enfrentam, como podem, o BV, com uma estratégia que é uma estratégia muitas vezes suicida, mas é a única estratégia possível, que é reduzir o valor da tabela. Tentar fazer um preço que seja digerível pelo anunciante na falta de um BV igual ao da Globo. Eu esqueci de dar uma informação aqui, aproveito que você me fez essa pergunta, Moacir, é o seguinte: o BV é o maior faturamento das 40 maiores agências de publicidade do Brasil. Hã? Não é o anúncio. O BV da Globo é o maior faturamento das 40 maiores agências de publicidade do Brasil. Como é que é a outra pergunta sobre a Veja? A Abril, como você sabe, é uma empresa pré-falimentar. E a família está tirando dinheiro progressivamente da editora Abril e levando para a Abril Educação. O que sustenta as revistas da Abril é a revista Veja. A maioria absoluta das revistas dá prejuízo. A Abril tenta vender a Abril. E a Abril agora está com um pepino na mão, que foi, elas ganharam de presente um espaço na TV aberta, que é aquele espaço ocupado pela MTV. A MTV, eles não conseguiam pagar a MTV foi embora, vai para outro lugar na TV fechada.
Eles não têm o que botar lá dentro. Abril não tem programação para botar lá dentro. É um espaço na TV aberta. E eles estão pedindo 350 milhões de reais por aquele espaço e não vão encontrar ninguém que pague isso, claro. E eu acho, né, que essa sua colocação é importante aqui, nesse evento, até porque, se eu entendi, seria o quê? Como a gente poderia fazer isso? De que forma? Né? E se, dentro do meu pensamento, aqui, da minha visão, seria, por exemplo, divulgar o que você chamou, talvez, de blogueiros sujos, que é isso que vocês... Né, que seria o Nassif... né? Nós que nos honramos de termos sido chamados pelo José Serra de blogueiros sujos. Como se vê, é o meu caso.